morremos, vamos direto para o céu? Ficamos dormindo? Ou tem um paraíso para os salvos? E aquelas pessoas que não são salvas, aonde elas estão? Eita, pergunta boa, hein? Essa é mais uma pergunta da série Pergunte o que quiser que eu respondo se eu souber. E se eu não souber, eu vou pesquisar para te responder. E essa pergunta foi muito boa, porque muita gente tem essa dúvida, né? E então, assim, vamos lá. Pode ser que fique um pouquinho comprido o vídeo, mas você vai sair daqui sem essa dúvida, ok? E aí, se algum teólogo quiser acrescentar alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Bom, a Bíblia, ela dá uma resposta, assim, bem interessante que muita gente nunca parou para pensar. Só que você precisa pegar diversos textos, fazer ligações entre eles para conseguir responder isso. E a primeira coisa é a gente entender que antes de Jesus vir para a Terra, não tinha ninguém no céu. É isso mesmo. Jesus, ele foi a pessoa que abriu caminho para o céu. Antes disso, não existia, não tinha ninguém que morria e ia para o céu. Porque se você for lá para Hebreus 10, 19 e 20, eu vou colocar as referências daqui, depois vocês leem que não dá tempo de ler, tá bom? Ela explica que Jesus foi quem inaugurou um novo e vivo caminho para o céu, até a presença de Deus. É como se ele tivesse aberto ali, feito aquela, né, a faixa de inauguração antes estava fechado, então ele abre o caminho para o céu. Em João 14,6, ele deixa claro que ninguém vem ao Pai senão por mim. Muita gente entende esse versículo como que você precisa de Jesus para ir até Deus, o que não é uma mentira, né? Mas se você parar para pensar, se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, antes de Jesus estar na Terra, como que fazia para ir para o Pai? Ou seja, não daria, precisava ter Jesus aqui. Ou seja, Jesus, ele é o único caminho. Então, antes da cruz, não tinha como esse caminho estar aberto. Consegue entender a lógica? Por que eu disse que a gente precisa pensar um pouquinho para responder essa pergunta? Ou seja, ninguém estava no céu antes de Jesus. Não tinha como, porque se tivesse, a Bíblia estaria sendo contraditória. Tá, e aí você vai me perguntar, né? Então, o que acontecia quando uma pessoa morria antes de Jesus? Bom, os judeus e até mesmo a igreja primitiva, né? Eles entendiam que as pessoas ficavam no Seol, no Hades. Seol, sepultura, Hades, lugar dos mortos. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre o Geena, que é um outro inferno, que é um local físico que está lá em Jerusalém e é um campo aberto onde eram feitos sacrifícios. Vai lá e procura, o inferno não existe. Você vai entender, eu te levo lá para Jerusalém numa viagem, mostro as imagens, tá bem legal. Bom, mas voltando aqui, não era necessariamente, o Seol e o Hades não era necessariamente um inferno, tá? Era um lugar com as duas partes, lugar de tormento e lugar de descanso, de paz. E aonde a gente vê isso? Lá na história do rico e do Lázaro, né? O rico e o Lázaro, que está lá em Lucas 16, diz que uma parte de descanso, chamado seio de Abraão, e tinha uma parte que era de tormento, aonde estava ali aquele rico, né? Então, a gente não tem ali... alguns teólogos falam que é parábola, outros falam que é verdade, mas enfim. Aí vem a segunda parte, né? O que aconteceu, então, quando Jesus entrega a sua vida na cruz? Então, ele morre, e durante aqueles 3 dias que ele está enterrado lá no túmulo, o que acontece? A Bíblia diz que ele desceu até este lugar. Se você for lá para 1 Pedro 3,16, 3,19, fala assim, que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Muitos cristãos acham que este lugar é um inferno, né? E não é. Fala lugar em espíritos em prisão, de espíritos em prisão. Não foi o inferno, o lago de fogo. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Falei que o vídeo ia ser longo, hein? Mas já aproveita, se você tá aqui, curte esse vídeo para que ele possa chegar em outras pessoas. Então, vamos lá. Se você for para Efésios 4:8, diz que ele... que ao subir, ele levou o cativo ao cativeiro. Isso tá lá em Efésios 4:8, né? Como se ele tivesse levado consigo aqueles que estavam lá no lugar de descanso, esperando pela redenção. Ou seja,
você precisa ter esse feeling para para entender essa parte da Bíblia, tá? Então, sim, Cristo, ele inaugura a entrada para o céu e leva aqueles justos que estavam ali no Hades, naquele seio de Abraão, aguardando que ele viesse, porque antes disso não se podia entrar lá no céu. Bom, só para falar uma coisa aqui para vocês, tá vendo essa pergunta aqui? Clica aqui nessa pergunta e vai lá nesse vídeo. Se você clicar, você vai no vídeo onde eu falo para você fazer as perguntas. E aí você pergunta o que você quiser lá, que eu vou tentar responder aqui. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu estudo. Mas você precisa ir lá. Se você perguntar aqui, pode ser que eu não consiga te responder, tá bom? Porque eu estou acumulando todas as perguntas nesse vídeo. Bom, aí depois, vamos lá, continuando, né? Depois desse cenário que tinha antes do Hades, ele vai mudar, tá? Porque a partir da ressurreição de Jesus, a Bíblia começa a mostrar que quem morre em Cristo vai para onde? Direto para a presença dele, a presença de Deus, né? Como que eu sei isso? Bom, a gente pode ir lá para Lucas 23:43, que tem aquela famosa frase que algumas igrejas tentam aí colocar uma vírgula para poder explicar o que querem, mas a frase é clara, que diz o seguinte: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Mas mesmo que eles coloquem a vírgula fazendo o texto ficar meio diferente, a gente também tem Paulo. Paulo confirma isso lá em 2 Coríntios 5:8. Ele diz assim que ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Ou seja, né? Ausente do corpo, presentes com o Senhor. Onde o Senhor fica? Quem morre com Cristo vai direto para a presença do Senhor. E quem morre sem Cristo? Eu vou fazer parte 2. Eu odeio fazer parte 2, mas eu vou precisar, porque para explicar agora a parte dos não salvos, o vídeo já tá indo para 8 minutos. E aí eu vou fazer parte 2. Então você assiste aqui, depois já vai lá, porque vai ter continuidade, tá bom? Já vou postar agora, eu só vou editar esse aqui e vou para lá. Então, para você saber, você, por favor, vai lá pro vídeo seguinte a esse. Se tá vindo no sua For You, você tem que entrar lá no meu perfil e procurar. Lembra que eu tô com essa blusinha aqui, ó, com esse vestidinho listrado que você acha facilmente, tá bom? Só não esquece eu ia dizer, não esquece de curtir para que você possa receber mais conteúdos como esse. Vou lá pro vídeo 2 agora falar da onde estão os não salvos.